Olá, meus amigos, tudo bem? Eu me chamo Guilherme e estou aqui para mais um dia de leitura bíblica anual. No nosso dia 20 de março, nós faremos a leitura do capítulo de número 1, 2, 3 e 4 do livro de Ruth. A palavra do Senhor é uma palavra que retrata maravilhosamente a vida dessa mulher. E antes de darmos entrada nesse conteúdo, eu gostaria de pedir a você encarecidamente para que pudesse curtir, comentar e compartilhar. A sua interação com esse vídeo faz com que mais pessoas possam ser alcançadas com todo o nosso material. Bora pro vídeo? A palavra do Senhor, no primeiro capítulo do livro de Ruth, retrata primeiramente a vida de Noemi. A palavra do Senhor diz que, de fato, Noemi era casada com um homem por nome de Elimeleque e ela tinha 2 filhos. A fome chega até o local onde eles estavam, que era em Belém, a terra do pão, e eles tomam uma decisão de mudar para Moabe. A palavra do Senhor diz que essa decisão não é muito benéfica. Afinal de contas, Noemi perde o seu esposo, se tornando viúva, e os seus 2 filhos casam com mulheres moabitas. A primeira delas por nome de Orfa e a segunda por nome de Ruth, a mulher que nomina de fato o livro que nós faremos menção no decorrer desses capítulos. Ainda na palavra do Senhor, ainda no capítulo 1, diz que os seus 2 filhos, agora, os 2 filhos de Noemi, também morrem. E aí, de fato, temos aqui como pano de fundo da nossa leitura diária 3 mulheres viúvas. 3 mulheres viúvas, a palavra do Senhor diz que Noemi faz com que as duas tomem uma decisão. Orfa e Ruth escolhem se iriam embora ou se permaneceriam ali. O conselho que Noemi dá é que elas voltassem para o seu povo, voltassem para a sua família e seguissem as suas vidas ali diante. Orfa toma a decisão de não permanecer junto com sua sogra. Ela volta para a casa de seus pais. Porém, Ruth toma a decisão que de fato muda toda, não somente a vida de Ruth, mas também toda a decisão e toda a história de Ruth ali em diante. A palavra do Senhor diz no capítulo de número 1 que ela confessa com os lábios que o povo de Noemi era agora o povo dela e que o Deus de Noemi também era o Deus dela. A palavra do Senhor ainda no capítulo de número 1 diz que ela ainda pede para Noemi para que ela não insista, mas que ela de fato possa permanecer com a sua sogra. Avançando no capítulo de número 2, a palavra do Senhor diz que elas voltam para Belém porque ouvem dizer que a fome que existia naquela cidade, naquele povoado, naquele tempo ali, havia cessado. E ao retornar, de fato, elas passam, por problemas e por tempos tempestuosos, obrigando de fato Ruth a sair para coletar coisas para matar a sua fome e a fome de sua sogra. Não sei se você recorda, mas ao ler minuciosamente o capítulo de número 1, nós entendemos que a virada de chave acontece quando Ruth confessa que o Deus dela, que o Deus de Noemi também é o Deus dela. E aí no capítulo de número 2 nós vemos que ela decide escolher um lugar para colher as espigas em que o fazendeiro por nome Boaz era proprietário. Quando eu falei que realmente o cuidado de Deus começa a aparecer depois que a pessoa o reconhece como Senhor e Salvador da sua vida, é porque Boaz ele tinha o poder de resgatar Noemi, ou melhor dizendo, resgatar Ruth, pela proximidade que ele tinha, e o grau de parentesco que ele tinha com Noemi. E quando Ruth fala isso para Noemi, Noemi realmente entende que a ação de Deus estava corroborando para que ela pudesse ter ali a sua mudança de vida e virada de chave. Então nós finalizamos o capítulo de número 2 e entramos no capítulo de número 3 com Noemi reconhecendo o poder de Deus e a ação, não somente na vida dela, mas também na vida de Ruth. E ela instrui uma maneira para que Ruth possa se achegar até Boaz. O capítulo de número 3 fala que Boaz aceita, Ruth, mas existia de fato um porém. E nós vemos, de acordo com o final do capítulo de número 3 e o início do capítulo de número 4, que esse porém era um homem que estava entre Boaz e Ruth. Esse homem tinha um poder primeiro, ele poderia resgatar Ruth, porque o seu grau de parentesco era mais próximo com Noemi. Mas a palavra do Senhor diz que o benefício de Deus é poderoso sobre a vida daqueles que amam a Deus. Está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, esse homem desiste de fato de resgatar Ruth para si e Boaz a toma como esposa. Eu acho interessante quando no capítulo de número 1
Ruth decide, né, declarar que Deus era o Deus dela, que daquele dia em diante as circunstâncias da sua vida mudou totalmente. Talvez ela não consiga, né, talvez ela não tenha percebido isso no decorrer dos dias, até no decorrer dos momentos em que ela colhia espiga, porém o Senhor já planejava, ou melhor dizendo, o Senhor já arquitetava para que de fato Ruth fosse abençoada. E o final do capítulo de número 4 retrata de fato uma história digna de uma criação de um Deus todo criador, de um Deus poderoso, que de fato muda sentenças, que de fato transforma viúvas em pessoas agora amadas mais uma vez, e que muda de fato o status de fome para o status de bonança. A palavra no capítulo de número 4, o final, diz que aquela mulher, ela se casa com Boaz, e agora o seu resgatador, aquele homem que agora ama ela, né, faz com que ela realmente seja abençoada. No final do capítulo de número 4 diz que essa mulher gerou um homem por nome de Obed. Obed, pai de Jessé, Jessé, pai de Davi, e nós sabemos que Davi, né, a genealogia de Davi realmente é uma genealogia herdeira de Cristo. Então, nós entendemos que aquela mulher moabita, aquela mulher que não tinha mais possibilidades, não tinha mais chances, realmente tinha decretos ruins e desfavoráveis sobre a vida dela, teve a vida dela modificada quando aceitou Deus como Deus dela e realmente a vida dela foi transformada. Eu gostaria de fazer uma pergunta a você antes que nós finalizássemos, né, esse vídeo. Quantas vezes você declarou que Deus é o seu Deus? Né? Mas eu queria perguntar assim com um pouco mais de sensibilidade. Quantas vezes você falou assim, não somente com os lábios, mas com o coração, que Deus é o seu Deus? Permitiu que Ele, né, te dominasse em todas as áreas da sua vida e você se submetesse à vontade e ao querer dele, para viver não aquilo que você quer, mas aquilo que Deus quer. Não sei se já chegou esse momento para você, mas se esse momento ainda não tiver chegado, eu te convido realmente a tomar essa decisão hoje, a fazer de fato com que o Senhor seja o seu Deus em todos os aspectos, seja ele em qual for. Nós servimos um Deus que é maravilhoso e muda cenários, muda sentenças, muda histórias e muda de fato tudo que está ao redor daqueles que o amam. Nós finalizamos esse vídeo e eu deixo a você um beijo e um forte abraço.